outorga do título de professor emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Para compor a mesa, o excelentíssimo senhor, professor doutor Adolfo José Melfi, magnífico vice-reitor da Universidade de São Paulo, representando neste ato o magnífico reitor da Universidade de São Paulo, professor doutor Jacques Marcovitch. Excelentíssimo senhor, professor doutor Francis Henrique Aubert, diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Excelentíssima senhora, professora doutora Maria das Graças de Souza do Nascimento, chefe do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Excelentíssimo senhor, professor doutor Vitor Knoll, docente do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo. Excelentíssima senhora Ana Maria Coelho Silva de Campos, assistente técnica para assuntos acadêmicos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Registramos e agradecemos a presença do excelentíssimo senhor, professor doutor Bento Prado de Almeida Ferraz Júnior, professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Professor doutor José Arthur Gianotti, professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Professora doutora Leila Beatriz Perrone Moisés, professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Composta a mesa, com a palavra, o excelentíssimo senhor, professor doutor Adolfo José Melfi, magnífico vice-reitor da Universidade de São Paulo, para a abertura desta cerimônia. Boa tarde a todos. É com grande satisfação que estou presidindo, representando o magnífico reitor da Universidade de São Paulo, essa sessão extraordinária da congregação que se reúne para a entrega do título de professora emérita à professora Gilda de Mello e Souza. Passo a palavra ao professor Francis Roberto para dar início à sessão. Eu pediria aos meus colegas, o professor Bento Prado e a professora Laura de Mello e Souza, que trouxessem para essa sala a nossa homenageada. Registramos também a presença da professora doutora Maria Isaura Pereira de Queiroz, professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.
Convidamos a senhora Ana Maria Coelho Silva de Campos, assistente técnica para assuntos acadêmicos da Faculdade de Filosofia, que fará a leitura do termo oficial de outorga da assinatura do termo em seguida procede. Termo de concessão do título de professora emérita à professora doutora Gilda Rocha de Melo e Souza. A congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, em sessão de 29 de outubro de 1998, considerando os elevados méritos e os relevantes serviços prestados pela professora doutora Gilda Rocha de Melo e Souza, resolveu outorgar-lhe o título de professora emérita desta faculdade. Nesta data, em sessão solene, excelentíssimo senhor professor doutor Adolfo José Melo, representando neste ato o excelentíssimo senhor professor doutor Jacques Marcovitch, magnífico reitor da Universidade de São Paulo, juntamente com o professor doutor Francis Henrique Aubert, diretor e presidente da congregação, farão a entrega homenageada do diploma alusivo ao título. Após a abertura da cerimônia, o professor doutor Vitor Knoll, do Departamento de Filosofia, saudará a professora doutora Gilda Rocha de Melo e Souza em nome da congregação. E para constar, eu, Ana Maria Coelho Silva de Campos, assistente técnica de direção para assuntos acadêmicos, lavo o presente termo, que será assinado pelo presidente da sessão, pelo senhor diretor, pela homenageada e pelas demais autoridades que compõem a mesa dos trabalhos. São Paulo, 20 de maio de 1999. Para saudar a homenageada, em nome da congregação, convidamos o professor doutor Vitor Knoll. Excelentíssimo senhor professor doutor José Adolfo Melfi, vice-reitor da Universidade de São Paulo. Excelentíssimo senhor professor doutor Francis Henrique Aubert, diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Ilustríssima senhora professora doutora Maria das Graças de Souza do Nascimento, chefe do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Ilustríssima senhora Ana Maria Coelho Silva de Campos, assistente acadêmico, meus colegas, caros alunos, senhores e senhoras, Gilda Rocha de Melo e Souza, nossa querida professora, colega e amiga. Em cerimônias como esta, o orador, movido pelo hábito, costuma usar o expediente retórico de externar a honra da qual se sente investido pelo fato de o departamento lhe ter incumbido em seu nome de proferir a saudação de outorga do diploma de professor emérito desta casa.
Vou persistir no hábito retórico. Entretanto, vou deslocá-lo. De fato, é o Departamento de Filosofia que tem a honra de atribuir à professora Gilda de Mello Souza o título de professor emérito. E, mais ainda, a honra de tê-la tido em seu quadro. Todos nós, do Departamento de Filosofia, nos sentimos honrados por, agora prefiro dizer, Dona Gilda, como carinhosamente sempre foi tratada no Departamento de Filosofia. Então, como dizia, todos nós nos sentimos honrados por Dona Gilda ter participado do corpo docente do Departamento de Filosofia e ter sido nossa colega, e eu, em especial, por ter colaborado diretamente com ela. Este sentimento ultrapassa os limites do Departamento de Filosofia e é compartilhado, estou certo, por todos os colegas de nossa faculdade, por força da trajetória que Dona Gilda cumpriu em nossa universidade e do papel que ela desempenhou, e que aqui vou referir de modo breve. Muito poucas serão minhas palavras diante de tanto que seria preciso dizer, relatar, detalhar, lembrar, para traduzir de maneira adequada a sua participação em nossa faculdade. Como é sabido, e aqui apenas reitero, Dona Gilda cumpriu no Departamento de Filosofia uma importante atividade no que diz respeito à formação dos alunos, e isso por força de seu método no encaminhamento das aulas, no desenho de suas exposições, no comentário de obras artísticas. Pois combinava em uma criativa alquimia a descrição do objeto de determinada obra pictórica tomada em sua imediatidade, e o mesmo valendo caso se tratasse de uma pontuada formulação teórica de Gombrich ou de Panofsky. Então, como dizia, combinava a descrição do objeto com informações ou análises de ordem social, psicológica e histórica. E isso sem marginalizar os aspectos formais ou estilísticos da obra, objeto de análise ou descrição. Tal habilidade em reunir todos esses lados resultavam em uma apreensão ou interpretação da obra descrita que dissolvia a dicotomia forma-conteúdo, fazendo desses dois lados um só. Outro ponto que deve ser mencionado em relação aos cursos proferidos por Dona Gilda é este, que, em um momento muito peculiar de nossa recente história, refiro-me em especial ao início da década de 60, seus cursos despertaram nos alunos o interesse pelas coisas do Brasil. Foi o caso quando, se a memória não me trai, em 1961, realizou o primeiro curso sobre o pensamento estético de Mário de Andrade. Curso que talvez fizesse inveja ao próprio Mário de Andrade, em virtude da rigorosa sistematização do pensamento, da organização dos conceitos, do domínio dos diferentes âmbitos da obra do poeta e pensador. Curso que marcou, de modo definitivo, todos aqueles que o assistiram, e do qual sou testemunha. Curso que, naquele momento, fez desabrochar muitas vocações e orientou o trabalho artístico de alguns, o de pesquisa acadêmica de outros, ou a atividade jornalística de terceiros. Carreiras que certamente tiveram e têm, nos cursos de Dona Gilda, uma referência. Dona Gilda foi, em sua atividade docente no Departamento de Filosofia, em sentido próprio, uma formadora de pessoas. Quero ainda insistir sobre aquele ponto que referi atrás, relativo ao método, à postura no tratamento das questões ou dos temas, e que norteava as suas exposições, fossem sobre a estética de Mário de Andrade, fossem sobre as vanguardas, fossem sobre uma formulação teórica colhida em Francastel, fossem a propósito da consideração de determinada obra de arte. O corpo a corpo com o objeto, como se o tivesse sob os olhos pela primeira vez, e a sua progressiva iluminação ao incorporar à análise, à descrição do objeto, aspectos históricos, psicológicos, antropológicos, sociais. Esse procedimento se mostrava
extraordinariamente rico e, em particular, quando voltado para a análise e interpretação de obras de arte específicas. Quero dizer, as pinturas de Anita Malfatti, O Homem Amarelo, ou A Estudante Russa, ou os poemas de Mário de Andrade, Brasão, ou A Meditação sobre o Tietê, ou ainda o filme de Fellini, 8,5. Esta atitude de Dona Gilda de assumir a presença concreta do objeto de determinada obra de arte motivou certa vez um comentário do professor Cruz Costa que me segredou ao fim de uma aula. Dona Gilda põe esse departamento nos trilhos. De fato, as aulas de Dona Gilda se caracterizavam como uma correção de rota, repondo-nos no caminho dos fatos, dos eventos, das coisas, do pulsar concreto da realidade, sob os trilhos da efetividade. E assim pudéssemos resistir à sedução própria de quem está dando os primeiros passos na experiência da filosofia, dizia, de modo que pudéssemos resistir à sedução de percorrer caminhos que conduziam à árida terra das abstrações mal construídas. Dessa maneira, Dona Gilda nos ensinou a exercitar essa difícil disciplina, a reflexão sobre o universo artístico, a partir de um enfrentamento direto de seu objeto, a obra de arte, redundando de um lado na descoberta das coisas do Brasil, algo muito importante para quem tinha 18 ou 20 anos no final da década de 50. E, de outro lado, ter nesse enfrentamento o terreno sólido para outro enfrentamento, o da teoria. Mas, importa lembrar ainda um outro ponto. A sua lição se dava não apenas na sala de aula, mas também no saguão da faculdade, ou nos corredores, à saída das aulas, quando comentava um filme que estava em cartaz, ou preparava o nosso espírito para uma peça teatral que acabava de estrear, ou ainda nos aconselhava a nos deter nesta ou naquela sala da Bienal de São Paulo. E isso estimulava extraordinariamente a nossa sensibilidade ainda jovem e disponível para as efetivas descobertas. A preocupação com as coisas do Brasil está presente também em seus escritos. Estudos sobre Clarice Lispector, Jorge Andrade, Paulo Emílio, a pintura brasileira são exemplos. Mas volta também seu olhar para Fellini, Tchekhov. E, em um brilhante ensaio, que originalmente foi a aula inaugural do Departamento de Filosofia do ano de 1972, Dona Gilda procura compreender, e compreende, a estética rica e a estética pobre dos professores franceses. Jean Mauguet, Rodrigue Strauss e Roger Bastide. Professores que deram acabamento à sua formação e que, como sabemos, desempenharam um papel decisivo na consolidação desta faculdade e certamente ainda mais de nossa universidade. Os textos de Dona Gilda, permitam-me a regência algo extravagante, bailam pelas quatro artes: literatura, teatro, cinema, pintura. O método de suas exposições orais aqui reaparece: econômico, sóbrio, eficiente. O estilo, limpo, claro, franco, direto. Cada ensaio é uma lição, eu diria, do necessário. Nada na condução das reflexões e das análises é supérfluo. Nada está a menos. O texto é justo. De sua obra escrita, quero destacar um grande livro, que hoje já é um clássico: O Espírito das Roupas. Originalmente, tese de doutorado, sob título A Moda do Século XIX, escrito em 1950, reeditado em 1987. Trata-se de um texto de referência. O Espírito das Roupas, cujo estilo sóbrio deixa transparecer uma fina sensibilidade literária em favor de acurada análise, traça o perfil das formas de uma época, a imagem que o indivíduo e a sociedade tinham de si mesmos espelhada nas vestimentas. Dona Gilda, nesse trabalho, investe em diversas frentes, da teoria estética à psicologia. De tal modo, essas disciplinas encontram-se integradas em seu texto, de modo que podemos separar umas das outras. Não há que insistir sobre o espírito das roupas, pois seria insistir sobre um clássico. E isso que costumamos chamar por clássico é o solo fértil a partir do qual novas obras
podem ser edificadas. Entretanto, antes de O Espírito das Roupas aparecer como livro, um dos capítulos, precisamente o último, O Mito da Borralheira, foi publicado na revista Discurso, número 7, de 1976. A revista Discurso. E aí temos outra iniciativa de Dona Gilda. A criação da revista Discurso, órgão do Departamento de Filosofia, que encontrou a sua consolidação como publicação graças à persistência de Dona Gilda ao dirigi-la durante os seus primeiros anos. Na ocasião, a criação da revista Discurso, que certamente tinha como propósito veicular a produção acadêmica, entretanto tinha também, no interior do plano acadêmico, a perspectiva de atuar como resistência política dentro da universidade. No mínimo, para que nela tivéssemos um ponto de referência, para que nela tivéssemos o sinal de nossa união. Hoje, a revista Discurso, que em agosto próximo estará chegando no seu 30º número e, portanto, próxima do 30º aniversário, é uma revista reconhecida no seio da comunidade acadêmica, por força de sua seriedade e do alto padrão científico dos ensaios que dá a público. Esta combinação de seriedade e de darmos o melhor de nós mesmos na produção científica é a marca que Dona Gilda deixou impressa na revista Discurso. Como já sugeri, a revista Discurso surgiu em um momento cheio de turbulência e de tristeza. Gestada ao longo de 1969, veio à luz em 1970, quando a ditadura militar se consolidara no poder, virulenta, levando o terror para todos os lados do país. Desde o momento em que nossos colegas Bento Prado Júnior e José Arthur Janotti foram arbitrariamente caçados pela ditadura, e outros colegas como Rui Fausto foram obrigados a abandonar o país sob pena de cair nas malhas da tortura, Dona Gilda assumiu a chefia do Departamento de Filosofia e, graças a ela, esse departamento sobreviveu. A atividade de Dona Gilda no departamento não se restringiu à docência e à pesquisa, desenvolveu um papel político fundamental. Ainda mais uma vez, deve-se a ela a sobrevivência do Departamento de Filosofia à ditadura militar. E graças a ela, ainda que fragilizado naquele momento, o Departamento de Filosofia pôde manter a linha de trabalho intelectual, de pesquisa e de ensino inaugurada pela missão francesa quando da fundação de nossa universidade e logo em seguida sustentada pelos nossos queridos mestres, professores Cruz Costa e Livio Teixeira. No interior de tempos tão sombrios e incertos, feitos de amargura por colegas e amigos torturados ou mortos, Dona Gilda encontrava forças, colhidas dentro de seu coração generoso, para uma palavra, uma atitude, um gesto de compreensão ou de amparo para com os colegas aflitos. Não há que insistir sobre o horror que passamos, mas sim há que insistir sobre a dignidade com que Dona Gilda conduziu o departamento, transmitindo ao departamento essa dignidade. Termino. O Departamento de Filosofia agradece, reconhecido o trabalho teórico que Dona Gilda prestou em seu favor. O Departamento de Filosofia agradece, comovido, o grande exemplo ético que Dona Gilda nos legou ao manter o Departamento de Filosofia vivo sobre os seus próprios pés. Dona Gilda, obrigado. Professor doutor Francis Henrique Aubert, diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, fará a entrega do diploma à homenageada, professora doutora Gilda Rocha de Melo e Souza.
Com a palavra, a homenageada, professora doutora Gilda Rocha de Mello e Souza. Eu peço perdão de antemão, porque não tenho experiência dessas cerimônias. Porque não sei se vou citar as pessoas no lugarzinho que elas devem estar. Excelentíssimo senhor professor Dr. Francisco Henrique Aubert, diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Magnífico reitor da... Esse é o seu. É difícil. É magnífico. Magnífico reitor, esse Adolfo José Melfi, magnífico reitor da Universidade de São Paulo, se apresentando neste ato um magnífico reitor da Universidade de São Paulo, professor Dr. Jacques Markovitch. O título honroso que estou recebendo hoje não é apenas meu, é também dos meus companheiros fiéis, representados aqui por Vitor Knoll. Muito obrigada. Nos últimos dias, me dediquei a examinar atentamente alguns dos exemplares iniciais de nossa revista. Não foi por curiosidade, foi por afeto. Vendo a pobre, com menos de 96 páginas, e sua roupa singela, bege e preta. Agora, como quem recebe com orgulho um filho pródigo, posso tê-la na mão, muito bonita, por dentro e por fora. Muito obrigada aos meus alunos e companheiros desse momento e daquele momento. Não quero me estender muito, vou dizer apenas 2 ou 3 palavras para agradecer o título que eu acabo de receber. Para agradecer a presença de todos que vejo à minha volta. Família e colegas, amigos, funcionários e professores desta casa, que espero tenha deixado em mim a sua marca. E para quem, como eu, teve o privilégio de conhecer um grande professor como Roger Bastide, vou fazer rapidamente uma menção a ele, como ele era fisicamente, qual o seu método de trabalhar. Quando o professor Roger Bastide chegou ao Brasil, em 1938, nossa faculdade era muito jovem e eu acabava de passar para o 2º ano de filosofia. Ele tinha perto de 38 anos, fisionomia inesperadamente asiática e pronúncia bem meridional. Era, enfim, um francês atípico, sem sotaque parisiense, um francês bem diverso do modelo que o cinema americano divulgou. Na extrema mocidade, tinha atravessado um período místico, feito um estágio na boemia surrealista,
apresentando sempre um acentuado pendor pela arte e pelas culturas primitivas. Esses fatores devem ter facilitado a sua aclimatação rápida no país. E hoje, com os recursos da nova historiografia, eu diria que ele soube evitar muito bem, que ele soube avaliar muito bem a realidade que tinha pela frente, sobretudo porque, em vez de apoiar-se no conhecimento científico, preferia servir-se do conhecimento conjectural. Isto é, por aquele conhecimento que Carlos Ginzburg vai definir tão bem. Conhecimento fixado no Oriente, fixado nas narrativas orientais, em que a verdade é sempre desvendada através de uma série coerente de sinais imperceptíveis e de provas mudas que nós temos de ajudar a decifrar. Deveríamos usar esse raciocínio algumas coisas muito importantes, etapas muito importantes da civilização, como, por exemplo, o nascimento do diagnóstico médico, infelizmente abandonado hoje. O romance policial de Conan Doyle. E, coisa inesperada, a descoberta da peritagem na pintura feita por Morelli. O que era admirável no professor Bastide era a utilização que ele fazia dos métodos artesanais de informação, como o fazia se interessar pelos alunos, pedindo a eles que lhe contassem os sonhos, uma série de informações que às vezes ele lia pelo avesso ou punha de cabeça para baixo. Era como se conhecesse a afirmação de Ami Warburg de que Deus está no particular, como se estivesse demonstrando aquela sensibilidade para os pequenos discernimentos de que falava Winkelmann. Quando fazia crítica literária ou crítica de arte, e era um crítico excelente, percebia com facilidade os cacoetes do autor, as obsessões, os lapsos, o afastamento ou a aproximação excessiva dos modelos de que ele partia. Tomemos dois exemplos do seu estudo clássico do nosso barroco e da pergunta que todo mundo faz: por que o nosso barroco é tão mais modesto do que o europeu? Essas aulas eu me lembro de ter assistido. Dizia ele, é porque não é só porque a igreja brasileira é diferente da igreja da Europa e que pertença, portanto, ao povoado, às vezes, ou uma região muito pobre. As razões econômicas não são suficientes para explicar uma série de problemas, de diferenças que vão ocorrer na igreja brasileira. Por exemplo, a simplificação do risco, das fachadas, sobretudo essa das fachadas, e a redução dos ornatos na parte interna do templo. Então, entre vários motivos que ele alinhava, em primeiro lugar, porque não houve no Brasil
um perigo protestante contra o qual a Igreja Católica tivesse de afirmar o seu poderio. Então, as marcas do poderio, algumas ou as principais, eram realmente a riqueza externa e interna. Em seguida, porque no Brasil a sociedade leiga não estava tão ligada ao clero. Era mesmo na medida... Porque a igreja estava muito ligada à catequese e, portanto, tomava partido dos padres, dos índios, contra os colonos. Então, não era preciso defender a igreja porque, por causa dessa coisa específica. E porque o traçado das igrejas era um traçado como vindo da época em que na Europa elas eram muito ricas, é a época romínica, e que depende em grande parte do traçado, e o traçado depende do arquiteto e do nível intelectual do arquiteto. Então, nós não tínhamos aqui especialistas desse tipo. E, em último lugar, entre as principais razões que o Roger Bastide dava, porque a sociedade colonial era patriarcal, aqui no Brasil, né, e não aristocrática, não era uma sociedade aristocrática. Portanto, era muito diferente da sociedade dos italianos, dos reis alemães, e podia refletir a simplicidade do meio social, como interpretava a carência de cultura arquitetônica. Entre essas coisas, no entanto, a coisa mais bonita que o Roger Bastide fez no curso foi a análise do Aleijadinho. A análise que ele fez do Aleijadinho, e que hoje é tida como a clássica, era uma análise muito nova, muito inovadora na época. Ao analisar com atenção os vários elementos fornecidos pela bibliografia de Antônio Francisco Lisboa, Roger Bastide conclui que todos eles derivam da mesma fonte, isto é, de Maria Lopes. E elas compõem, à volta do grande arquiteto, do grande santeiro também, um halo de lenda. O mesmo halo que costuma flutuar à volta do santo ou do artista. Vendo rapidamente essa lenda, vemos que nessa lenda, que é a lenda ocidental, o artista não é um homem como os outros, na lenda do artista. O artista não é um homem como os outros. Ele é apresentado como um semideus. De um lado como semideus, de outro lado como um fora da lei. E marcado, portanto, por uma certa maldição. Muitas vezes é marcado como um louco, um assassino, um miserável. E dizia o Bastide, haja vista Hércules e Teseu. Ou também certos poemas de Baudelaire ou de Rimbaud. Quer dizer, há uma imagem do grande artista, do gênio, que é anterior à própria existência do gênio e que vai, inclusive, informar o conhecimento. Por outro lado, mesmo nas informações que parecem informações extremamente exatas, teria o Aleijadinho realmente sido leproso? Ou
o fato de ele ser lembrado por nós todos, até um certo momento, como um martelo atado ao topo do braço, pode ser uma invenção popular. O fato dele ser descrito como sem dentes, sem pálpebras, violento e irascível, de viver escondido na sua tenda, revolto em um manto negro, será verdadeiro? Será inegável? O fato dele não sair de casa, porque quando sai é esgueirando-se entre as pedras que os moleques atiram. Mesmo levando em conta que podia ser leproso, dizia o Bacidinho, é impossível aceitar que com o instrumento no topo do braço, ele tivesse conseguido fazer aquela obra de extraordinária perfeição técnica. E, então, era nessa razão que Bacidinho, era essa a razão que Bacidinho desenvolvia, era o fato da caligrafia. Ele era muito, a impressão que se tem é que ele era muito metódico. Então não foi difícil encontrar a assinatura dele nos papéis em que ele pagava, que ele reconhecia que tinha sido pago. E examinando esses papéis, essa assinatura, se conclui que é uma assinatura que não pode coincidir com a de que tenha um homem de 84 anos, perdão, que tenha, perdão, eu estou com dificuldade aqui. Perdão, sobretudo se nos lembrarmos que ele morreu com 84 anos e que esta caligrafia que se exibe nos papéis, nos recibos, é a fotografia de um homem de 65 anos. É uma caligrafia perfeita. Quanto ao tema do talento, uma das fábulas que se conta sobre ele é que ele não adquiriu o talento que ele tem, mas o talento foi dado a ele de forma divina. É possível também que ele não soubesse latim, como diz, ele era um homem bronco, ele não sabia latim, como há muita gente que afirma. Mas é certo que ele tem uma filiação, que ele pertence a uma família relativamente erudita, porque o pai dele tinha sido discípulo de Batista Gomes, o qual, por sua vez, fora aluno de dois dos melhores gravadores franceses da época. Então, conferindo argumento por argumento, o professor Bacidi chegava à conclusão de que o que havia na representação que o povo tinha guardado dele era absolutamente falsa e coincidia, isso sim, com a representação tradicional e universal e tradicional de que o artista é sempre marcado por um destino terrível. Eu não tenho muito mais coisas para lembrar, para trazer aos senhores sobre isso.
Não é uma situação em que eu me dê muito bem. Mas isso mostra um método muito parecido, inclusive, com um método de Conan Doyle. Quer dizer, ir descartando uma a uma as interpretações incorretas. Por que eu lembrei isso? É porque é possível dizer que o Roger Bastide foi, na história do barroco brasileiro, um momento tão importante como tinha sido para a evolução do barroco a ida de Mário de Andrade a Minas em 1919. Quer dizer, a primeira vez que se fala sobre o Aleijadinho de uma maneira possível, de uma maneira civilizada, é nos primeiros trabalhos de Mário de Andrade sobre o Aleijadinho. Eu posso dizer que, eu acho que é possível dizer que a maneira final em que nós acabamos conhecendo o papel do Aleijadinho foi com a passagem de Roger Bastide pelo Brasil. Eu faço um papel feio nesse momento, desculpa. Eu queria agradecer, e o Vitor vai me perdoar, onde é que eu agradecia a homenagem que ele acaba de me fazer. Mas eu acho que ele não vai ficar aborrecido de saber que, para mim também, a estadia ao lado de vocês no departamento num momento tão difícil como foi o momento do início da tragédia, e para mim foi importantíssimo também. De modo que eu agradeço sobremodo que a pessoa que tenha estado aqui para me saudar seja uma pessoa que esteve ao meu lado, com todos os outros, mas talvez como uma espécie de chefe, e que me dava coragem, era o Vitor. De modo que foi muito bem escolhido para me lembrar esse tempo terrível. E onde nós temos, inclusive, onde alguns dos nossos auxiliares estavam sofrendo. Muito obrigada. Ouviremos agora as palavras do magnífico vice-reitor da Universidade de São Paulo, professor doutor Adolfo José Melfi, neste ato representando o magnífico reitor da Universidade de São Paulo. Excelentíssimo senhor professor doutor Francis Roberto, diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, excelentíssima senhora professora doutora Maria das Graças de Souza do Nascimento, digníssima chefe do Departamento de Filosofia desta faculdade, excelentíssimo senhor professor doutor Vitor Nol, docente do Departamento de Filosofia desta unidade, senhora Ana Maria Coelho da Silva de Campos, assistente técnica para assuntos acadêmicos,
Vejo aqui alguns ex-diretores, aqui em cumprimento, o professor João Batista, o professor João Alexandre, o professor Renato Queiroz, vice-diretor desta casa, vários chefes de departamento que estão aqui presentes, a todos eu saúdo, minhas senhoras e meus senhores, excelentíssima senhora professora doutora Gilda de Mello Souza, agora professora emérita nesta Faculdade de Filosofia e de nossa universidade. Houve uma coincidência de horário entre essa cerimônia e uma reunião que está havendo na Secretaria de Ciência e Tecnologia com as universidades paulistas e o secretário da Ciência e Tecnologia para discutir assuntos de extrema importância para a nossa universidade. E desta forma o professor Jacques Marcovitch não pôde estar aqui presente, mas fez questão de que neste ato a reitoria da universidade estivesse representada, trazendo inclusive uma mensagem que eu tenho o prazer de passar a ler. Caros colegas, não sei a quem devo cumprimentar primeiro, se a professora Gilda Rocha de Mello e Souza, pela distinção que lhe é conferida, ou se a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, que enriquece com mais este grande nome sua tão seleta galeria de professores eméritos. Talvez deva saudar na mesma medida a instituição e a professora. Ambas têm os seus nomes de tal modo entrelaçados que este ato acadêmico, além de justo, é o coroamento previsível de uma relação feita de uma dedicação mútua e permanente. Esta homenagem já estava tardando. É incorreto demonstrar-se a evolução da pesquisa sociológica no Brasil sem mencionarmos o trabalho desenvolvido por Gilda de Mello e Souza, a começar pela sua tese. A moda no século XIX, apresentada há quase 50 anos, é ainda hoje lembrada como um dos documentos mais originais e mais densos do acervo de tese da Universidade de São Paulo. Foi este o ponto de partida para outros livros e ensaios que marcam a preocupação da pesquisadora em estabelecer, com extraordinária proficiência, os nexos entre a sociologia e os problemas da arte e da estética. Ao defender aquela memorável tese, ela deu uma guinada intencional e oxigenadora nas regras dominantes em abordagens acadêmicas. Inovou igualmente no referencial teórico, incorporando o testemunho de romancistas e imagem de pintores ou fotógrafos da época. Usando as roupas e a moda como indicativo dos modos de ser, fez uma verdadeira revolução que somente décadas mais adiante seria retomada pelo mais revolucionário dos sociólogos brasileiros, Gilberto Freire, ao lançar o livro Modos de Homem, Modas de Mulher. Esta obra, da maturidade gilbertiana, publicada no mesmo ano em que Gilda também deu formato de livro à sua tese, não veio apenas referendar a validade do tema na década de 50. Veio demonstrar sua permanente atualidade como instrumento de pesquisa sociológica. O livro de Gilda, O Espírito das Roupas, lançado em 1987, guarda a plena relação com a tese, sofrendo apenas leves retoques na estrutura e mantendo rigorosamente sua essência analítica. Há quem diga que, seguindo uma linha de abordagem artística, Gilda refletiu a influência de Roger Bastide em sua formação. Isso é rigorosamente verdadeiro. Mas aqui vem um leigo com a ousadia dos leigos para invocar igualmente o nome de Mário de Andrade, a quem ela está ligada inclusive por laços familiares. Não tendo sido incompreensivelmente um acadêmico, Mário alimentou com a sua obra, em livros e cartas, a mais profunda reflexão estética realizada no Brasil, nela incluída aquela empreendida pela nossa homenageada. Creio que Gilda receberá com agrado esta evocação. Se fosse vivo, ele estaria aqui cumprimentando, com aquele abraço de quebrar ossos, como ele costumava dizer, pelo merecidíssimo título de professora emérita. Ao carinho imaginário do grande brasileiro Mário de Andrade, cuja obra ela analisou com maestria, juntamos o nosso abraço, muito agradecido pelas lições de integridade acadêmica e intelectual. Obrigado. Agradecemos a presença
todos. Está encerrada a sessão.